Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Silvana Rossini e nós vamos hoje refletir juntos sobre o julgamento, essa atitude que muitos de nós têm em pequeno, médio ou grande nível, né? E quando nós julgamos, existem duas faces do julgamento. Uma é o auto-julgamento e a outra é o julgamento do outro. Então, o auto-julgamento é quando as minhas atitudes, eu não concordo com elas e eu julgo a maneira com que eu faço as coisas. E às vezes a gente costuma ser tão duro com a gente mesmo no auto-julgamento que a gente chega a machucar a nós mesmos tão profundamente. Julgamos o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se expor, o nosso jeito de pensar, se somos adequados, não somos adequados, fala alto, fala baixo, é bonito, é feio, se compara. Então são tantas maneiras que a gente se julga e se machuca, sendo às vezes extremamente duro com a gente mesmo, né? Sem pensar nas consequências que o auto-julgamento tem em nós, né? Porque quando nós entendemos que nós somos criaturas feitas pelo amor divino, que nós fomos criados em essência com todas as potencialidades divinas de desenvolver virtudes, qualidades, quando nós trazemos a consciência de que nós somos únicos, que nós não deveríamos nos comparar a ninguém, porque Deus não criou duas pessoas iguais. Então, cada um tem suas qualidades e suas coisas a serem melhoradas que pertencem só a ela, né? Mas a gente tem ainda esse hábito de comparar, de achar que o que eu faço é menos do que o outro faz, que o que eu tenho é menos do que o outro faz. Aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verdinha do que a minha, né? Porque a gente não conhece o contexto da vida do outro e a gente julga, né? Então a gente julga que o meu é pior do que o do outro e aí eu julgo o outro, né? Baseado naquela forma com que eu vejo a mim mesmo e ao outro. Então, aí nós temos o julgamento do outro, né? Exatamente nessa linha do que eu estou dizendo, de que a gente julga as pessoas a partir daquilo, da minha forma de ver a vida, da minha forma de vivenciar a minha vida. Eu crio ali algumas avaliações a respeito da atitude, do comportamento, da vida do outro, do que ele tem, do que ele não tem, do que ele faz, do que ele deixa de fazer, e aí eu julgo o que o outro faz, porque é a partir da minha visão que eu julgo, né? Então é aquela velha história de o meu ponto de vista. Então eu julgo o outro a partir do meu ponto de vista. E relembrando, eu já falei isso em outro podcast, que o ponto de vista em que a gente vê as coisas, ele é simplesmente uma vista de um ponto. Então, quando eu julgo a outra pessoa, eu tô tendo uma visão, né? É a minha visão única de um ponto. Mas a pessoa é formada de muitos outros pontos, né? Então é injusto qualquer julgamento da nossa parte. E uma outra coisa que tem a ver com o julgamento é que normalmente eu julgo nos outros aquilo que eu julgo em mim também. Então eu estou sempre projetando no outro o meu julgamento interno. Então, em qualquer situação, o auto-julgamento ou o julgamento do próximo são situações muito injustas e também não são reais ou elas não são completas. Não quer dizer que a minha visão do que eu estou tendo em respeito à minha atitude e à atitude do outro não seja verdadeira. Não é isso, mas ela não é integral. A gente não está analisando todas as situações, porque normalmente a gente está se baseando em alguma coisa pré-concebida.
a respeito de nós ou a respeito do outro. Então, toda vez que a gente julga, normalmente o sentimento que vem logo após, ele não é confortável, porque ele não está baseado no amor, no respeito, na caridade e em ser justo. Porque a lei de amor, né, que é a lei maior do universo, ela aceita as pessoas como elas são. Ela nos propõe isso para que nós nos aceitemos e aceitemos o outro como é, para que a gente tenha esse olhar de compaixão com o erro do outro e, claro, com o nosso próprio erro também. Que a gente tenha essa boa vontade de aprender a razão do porquê as coisas acontecem. Por que eu me comporto de tal maneira? Por que eu estou pensando assim? Por que o outro pensa assim? Por que ele está... né? Tudo existe uma razão, tudo existe um porquê. E às vezes a gente não tem essa visão do total de como as coisas são para que a gente possa, né, antecipar um julgamento ou uma avaliação. Então, tudo que tiver relacionado a julgar o outro ou a si próprio, ele vai cair sempre nessa situação de ser injusto e de não estar tendo uma visão completa da situação. Então, o que fazer? Respeitar. Quando você perceber que você está entrando nessa linha de se julgar ou de julgar o outro, para e presta atenção. E se questiona, por que eu estou pensando assim a respeito dessa situação? O que está me levando a isso? Eu falo muito nos meus podcasts sobre isso, né? Sobre sempre a gente trazer essa autoavaliação. Por que eu falo isso? Porque quanto mais a gente fizer isso, melhor nós vamos nos conhecer. Então a gente vai saber o que está rolando dentro da gente. Cada vez que a gente julga, cada vez que a gente tenta avaliar alguma coisa do nosso ponto de vista. E quanto mais eu fizer isso, melhor eu vou saber trabalhar os antídotos. Melhor eu vou saber avaliar que virtude eu estou precisando desenvolver mais. Será que eu estou precisando ter um pouco mais de compaixão? Ou será que eu preciso ter um pouquinho mais de paciência? Tolerância com a limitação que eu tenho, que o outro tem. Né? Então, assim, e o que eu posso fazer para ajudar essa situação a melhorar? Então, são ações positivas para que aos poucos nós possamos ir transformando essa nossa atitude de julgar. Então é isso que eu queria passar para vocês essa semana, que a gente dia após dia possa ir se conhecendo melhor para que essas situações vão se aliviando dentro do nosso coração. Um beijo enorme no seu coração e a gente se fala de novo na próxima semana.